Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Está escrito assim, capítulo 4, segundo livro dos Reis. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer eu? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ela, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quantos dizem amém? Tem uma palavra de Deus para trazer uma solução, para trazer um caminho, para trazer uma direção para você e para a sua casa na manhã desse domingo. E se você acredita nisso, diga graças a Deus, por favor. Havia naquele tempo, como boa parte dos irmãos sabem, alguns redutos ministeriais, escolas de profetas, núcleos onde se fomentava, se ensinava a prática da profecia, e também espaços onde se promovia o cuidado, o zelo pela palavra, pela doutrina, oferecendo resistência nos dias maus, nas abordagens, nas tentativas, de intromissão de culturas exteriores, devoções a deuses pagãos e etc. E o homem de Deus Eliseu, como a maior autoridade profética naqueles dias do Reino do Norte, sucedendo o profeta Elias, estava, de certa maneira, na responsabilidade de exercer como se fosse uma reitoria dessas escolas de profetas. Então, as demandas dessas escolas de profetas, elas desaguavam em Eliseu. Então, as coisas que iam acontecendo de graves, tanto individualmente como coletivamente, elas chegavam até Eliseu, porque entendia-se que dele poderia provir uma palavra, uma direção, como em tantas vezes aconteceu, algumas delas descritas na Bíblia, como o episódio da farinha na panela, da sopa de ervas, como no episódio da expansão da casa. Então essas coisas eram levadas até o profeta Eliseu. Aqui nós temos uma situação dramática de uma mulher viúva que vai recorrer ao profeta Eliseu. A situação é a seguinte: ela perde o marido e tem agora um problema para resolver, uma dívida. E nos termos, ao que parece, do contrato que foi feito entre o marido e o credor tem a prerrogativa de poder levar os filhos cativos como servos, como execução da dívida caso não fosse paga. E essa mulher que está sob o efeito, a dor do luto, da viuvez, tem ainda que sobrepor a esse luto e a essa dor uma situação embaraçosa que não tem como resolver. Ela então vai fazer como eu disse há pouco: todos os rios correm para o mar. E ela vai na direção do profeta Eliseu e diz para ele: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então esse homem, marido dela, é um homem que dedicava seu ministério profético. Portanto, a realidade da palavra profética
não é estranha para essa mulher nem para sua família. Pelo contrário, ela conhece essa realidade, essa efetividade, essa verdade do que é a palavra profética. Ela sabe que a palavra profética é viva, é verdadeira, é eficiente. Ela não foi atrás de Eliseu para propriamente Eliseu meter a mão no bolso e dar dinheiro para ela. Ela sabia muito bem que Eliseu provavelmente não dispunha de recursos para pagar o montante da dívida. Ela não foi atrás de dinheiro, ela foi atrás de uma palavra. Porque ela sabia uma coisa que eu preciso que você também considere. Embora o marido dela, que está envolvido com o ministério profético, tenha morrido, ele morreu, a palavra profética não morreu com ele. Essa mulher vai entender que, embora ela esteja vivendo a perda de alguém que é um soldado do exército profético, o abatimento do soldado do exército profético não significa a queda da causa profética. Ela compreende que quando um soldado do exército profético morre, o ministério profético não morre com ele. E eu quero encorajar você essa manhã a entender e a crer numa coisa. Você e eu temos visto e ainda vamos ver alguns silenciamentos de vozes proféticas, seja por morte física, seja por morte espiritual, seja por apostasia. Nós temos visto e vamos continuar vendo. Mas eu vim encorajar você essa manhã a respeito de uma coisa: a palavra profética não morre quando um profeta morre. A palavra profética não cai quando um profeta cai. A palavra profética não vai embora se um profeta desistir e for embora. A palavra é maior do que qualquer boca pela qual ela passe. Então tem uma palavra de encorajamento para você. Eu não sei se recentemente você viu, você participou, você foi exposto a qualquer tipo de situação, notícia, viu, te contaram, te falaram, seja sobre silenciamentos de pessoas que morreram fisicamente ou morreram espiritualmente, mas eu tenho uma boa notícia para te dar: a palavra está viva, a palavra está viva, a palavra está viva. Eu queria que você repetisse isso, por favor, após mim. A palavra está viva, ela está acima das minhas decepções, ela está acima dos meus desapontamentos, ela está acima dos meus heróis que não corresponderam àquilo que eu imaginava, ela está acima dos meus youtubers preferidos, ela está acima da falência humana, da fraqueza humana, da fragilidade humana. A palavra subsiste, sempre, sempre subsistirá. Vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar profeta, vai passar filho de profeta, vai passar Elias e Eliseu e as escolas, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não deixe que nenhum luto que você esteja vivendo, talvez porque um pregador que você ouvia, talvez porque uma referência que você tinha, talvez porque um líder que você admirava, ela chegou e disse: meu marido, teu servo, morreu, mas eu estou aqui porque eu sei que a palavra vive. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes, eu não estou inventando, eu não estou aqui trazendo nesse momento para poder me ajudar uma imagem de uma pessoa crente que não era crente, de uma pessoa serva que não era serva. Tu, Eliseu, sabes que o teu servo temia o Senhor. Lastro. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante, porque os extremos são muito perigosos. Eu não posso de maneira nenhuma, como um embaixador da graça, um servo da graça, um ministro da graça, acreditar que mérito resolve tudo. Meritocracia pode ser um problema, se eu de repente começar a achar que Deus tem que fazer alguma coisa porque eu mereça, porque eu tenho uma história aqui, uma coisa construída ali, então Deus tem que... Então vamos devagar. Mérito não é fundamento, é por graça. Amém ou não amém? Amém. Agora, quem disse que uma história bem construída não vale?
Quem disse que um lastro bem construído não conta? Olha o que essa mulher disse ao profeta Eliseu: tu sabes que o meu marido temia o Senhor. Eu sei que você conhece a história limpa de temor que ele tem. E eu vim aqui evocar a grandeza dessa história, falar sobre essa história. Quando nós vamos para o extremo de pensar que já que o mérito não resolve tudo, já que não é por mérito, então não importa como eu estou vivendo, não importa como eu estou construindo minhas relações, não importa como eu estou me afeiçoando ou servindo as pessoas, não importa se eu estou sendo empático com a dor alheia, importa muito. Sem perceber, você veio criando ao longo da sua vida uma rede de cooperação, ou não. E ela pode se apresentar ou não, a depender da forma como você criou seus relacionamentos. Você já parou para ver a história de Naamã? Estamos falando ainda do profeta Eliseu. Naamã era crente, sim ou não? Naamã era crente, sim ou não? Mas tinha lastro. Tinha lastro de integridade e de honestidade. Naamã não era crente, a mulher dele se engajou pela causa dele. A menina que tinha tudo para odiá-lo se engajou na causa dele. O rei se engajou na causa dele e o profeta se engajou na causa dele. Você acha que isso é à toa? Rede de cooperação é formada por gente que soube construir relacionamento. Só que a gente está achando que porque tem unção, porque tem profeta, porque tem chamado, trata as pessoas como quer, faz do jeito que quiser, é antipático com a família, vira as costas para os amigos antigos, aí não tem lastro para ser apresentado em momentos difíceis. A mulher viúva olhou para o profeta e disse: o senhor sabe quem era o meu marido. Eu quero convidar você, e me incluo no convite, hoje ainda, comece a ser mais intencional e inteligente na construção de um lastro que vai favorecer você nos dias difíceis. Seja misericordioso para você colher misericórdia, seja empático com a dor das pessoas para que elas se compadeçam quando chegar a sua vez de sentir dor. Visite para ser visitado, pergunte para ser perguntado, ame para ser amado. A lei da semeadura não falha. Construa um lastro. Construa um lastro. Construa um lastro. Seja mais agradável. Seja mais gente boa. Meu marido, teu servo, morreu e tu sabes. Não é história minha, não é coisa de mulher apaixonada. Não estou inventando aqui uma qualidade. Eu nem ousaria mentir sobre uma pessoa diante de um profeta que tem tamanho unção. O senhor sabe quem ele era. Meu marido, teu servo, temia o Senhor. E agora veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Agora nós entramos numa questão, porque há uma qualidade ressaltada pela mulher em relação a esse seu marido. Diga comigo: ele temia o Senhor. Nossa, mas foi muito ruim. Vamos de novo, diga: ele temia o Senhor. Vamos lá, mais forte: ele temia o Senhor. Mas ele deixou uma dívida, e essa dívida não pode ser paga, ela não tem como pagar. Ele deixou a dívida, parece não ter deixado recurso, deixou a dívida, parece não ter se preparado financeiramente para a dívida, parece não ter se preparado financeiramente para uma ausência, que talvez ele acreditasse que demoraria muito, mas parece que veio antes do que ele imaginava. Eu quero que você perceba que existe um enaltecimento da espiritualidade dele. Ele era um servo que temia o Senhor, mas há também a exposição de uma fraqueza humana. Ele deixou uma dívida. Da mesma maneira que é apresentado um homem espiritualmente forte, é apresentado um homem aparentemente, administrativamente frágil. E eu quero que você compreenda que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E tem gente que acha que temer ao Senhor e ser espiritual resguarda tudo. E por achar que resguarda tudo, não é bom gestor, não é bom administrador, não lida com sabedoria a respeito dos recursos que lhe chegam à mão, é crente até o tutano, mas se morrer hoje, deixa a viúva enrolada amanhã. E Deus me trouxe hoje para te dar uma palavra. Se você levantar agora, vai ficar chato a beça, então nem tenta. Você é crente até o tutano? Cuide da sua família também, para você não deixar abacaxi para eles descascarem.
Você é um homem de Deus, um canela de fogo, um profeta, um terra, aleluia, glória a Deus. Mas seja também responsável com as suas escolhas, com as suas decisões. Leia as letras pequenas do contrato, porque parece que o nosso amigo não leu. Parece que ele não leu, que os filhos dele seriam envolvidos e levados como servos se a dívida fosse executada. Então não assine contratos com letras pequenas que você não leu e coloque sua família em apuros pelas suas precipitações. Seja um homem de Deus responsável, seja temente ao Senhor e seja também responsável nas suas escolhas. O glória a Deus é livre, o aleluia fica à vontade. Agora, profeta, eu vou lhe dizer o que aconteceu. O credor veio. Eu gosto disso aqui, diga comigo. O credor veio. Ela não disse assim, o endemoniado veio. Não, ela disse o credor. Ela não disse o sequestrador veio. Não, ela disse o credor. Ela não disse aquele filho do cão quis levar meus filhos. Não, ele veio para executar a dívida e levou os meus 2 filhos. Essa mulher não vai fazer uma coisa que eu acho que é muito baixa. Muito baixa. É muito pequena. Não cabe isso para nós, não. E mais, não resolve nada. O quê? Como ela não pode pagar, tem muita gente que no lugar dela faria o seguinte: tenta questionar a dívida. Se eu não posso pagar, eu questiono a dívida. Se eu não posso pagar, questiono a legitimidade da dívida. Se eu não posso pagar, eu digo que o credor é endemoniado, Satanás entrou nele. Então, de repente, eu me torno muito espiritual, sem ter sido muito espiritual a vida inteira, porque é conveniente para mim jogar na conta de uma cilada do diabo, uma coisa que foi simplesmente um contrato mal feito e mal assinado. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, essa rota de fuga sua não está te levando a lugar nenhum. Você anda chamando seus credores de endemoniado, você anda atribuindo a falhas que foram claramente suas. Porque eu não sei se já te contaram, mas a matemática é uma ciência exata. Você já ouviu falar disso? A matemática é uma ciência exata. Não tem como. É 10 menos 12 vai dar menos 2. Vai operar no negativo. A matemática é uma ciência exata. Essa mulher tem a integridade, vai guardando essas palavras, a integridade, a honestidade de chegar diante de Eliseu e dizer assim, ó, o credor não é um endemoniado, a dívida não é ilegítima, ele não é um sequestrador, ele está operando dentro de uma legitimidade, dentro de uma legalidade que foi dada para ele, e se eu me levantar contra a legitimidade disso, eu só vou perder tempo, e eu não tenho tempo a perder, porque os meus filhos estão prestes a ser levados, então eu vou parar de tentar desviar o assunto, tentar espiritualizar o que não tem que espiritualizar. Eu vou parar de tentar conseguir um outro culpado, tentar transferir responsabilidade. Eu vou parar de dizer que eu tive um surto. Eu vou parar e vou começar a assumir tudo que está diante de mim com honestidade e integridade. Eu me lembro das palavras de Jesus que destravaram a vida da mulher samaritana. Ele olhou para ela e disse, isso tu disseste com verdade. Quando alguém começa a dizer a verdade diante daquele que é a verdade, soluções começam a aparecer, caminhos começam a ser abertos. Não gasta nem mais um dia da tua vida tentando construir um malabarismo retórico para explicar essa crise que você está. Diga por que você está nela. Sabe, não gasta mais tempo, não queima mais neurônio, criando um malabarismo retórico para você poder dizer por que está do jeito que está. Você sabe por que está do jeito que está. Vamos começar a assumir as coisas com clareza, com legitimidade, com honestidade diante de Deus. Quando Deus olhar para você e enxergar que você está tratando a dívida como dívida, o credor como credor, o devedor como devedor, que você não está misturando canais, transferindo responsabilidades, Ele vai olhar para você vai dizer, gostei de você, eu tenho uma saída, eu tenho uma estratégia, essa história não vai terminar assim, e ainda nesse domingo, pastor, hoje é domingo e amanhã é feriado, não tem jeito de resolver, não tem? Aí eu conheço aquele que opera no tribunal mais supremo dos supremos, ainda que hoje seja domingo e amanhã seja feriado, uma palavra de Deus pode decidir, até o respeito na manhã desse dia. Se alguém acredita nisso, por favor, se expressa de alguma maneira bem pentecostal na manhã desse domingo.
Meu marido, teu servo. Meu marido, teu servo, temia o Senhor. E veio o credor. Repete comigo, veio o credor. Ela disse assim, o credor vai vir? Ela disse, o credor está vindo? Ela disse, ele está chegando? Ela conjugou o verbo no passado. Ela disse, veio o credor. Olha para mim. Olha para mim. O que é que está claro? Houve uma visita anterior. Já houve uma visita. Diga para o seu vizinho assim, o credor já tinha feito a primeira visita. Está claro nas palavras dela, não estou... Não. Veio o credor. Faz uma análise simples. Se ela está dizendo o credor veio, se esse verbo está conjugado no passado, isso é um fato que já aconteceu. Então o credor já fez a primeira visita. Já bateu a primeira vez na porta. Já tocou a primeira vez a campainha. Já se fez anunciar. O credor já tinha estado lá. Portanto, o que ela está vivendo agora é uma oportunidade de estar diante do homem de Deus. Agora, quem construiu essa oportunidade? Ela. Como? Resistindo da primeira vez. Por que ela pode chegar diante do profeta agora e clamar por uma solução para ela não perder os filhos? Porque da primeira vez que o credor esteve, eu repito, ela disse, veio o credor. Da primeira vez que o credor esteve, ela ofereceu resistência, ganhou tempo e agora vai receber socorro. Vou repetir. Ofereceu resistência, ganhou tempo e agora vai receber socorro. O fato de você estar hoje aqui essa manhã, você não percebeu? Você está hoje aqui e essa situação ainda existe, essa bola ainda está quicando, porque você ofereceu resistência. E por você ter oferecido resistência a primeira vez, quando é que foi? Foi ontem? Foi semana passada? Que bateram na tua porta? Que tentaram executar uma dívida? Que tentaram cobrar algo? Que tentaram levar algo que você ama? Que tentaram tirar de dentro da tua casa algo que você tem apreço? Só que você ofereceu resistência. Por você ter oferecido resistência, você ganhou tempo. Aí hoje você chegou aonde a palavra está e não vai sair daqui sem uma solução da paz. Eu vim falar a pessoas que resistiram durante essa semana. Eu vim falar a pessoas que o vento soprou, o assovio do vento na janela. Eu vim falar pra gente que o credor gritou do lado de fora, mas tu segurou as crianças dentro de casa e disse, não vai levar, até o dia que eu chegar na presença do meu Deus e contar para ele tudo o que está acontecendo. Eu resisto até que Deus venha para minha guerra. Analisa uma coisa comigo. Quem ainda está me ouvindo, diga amém. Analisa uma coisa comigo. Que tipo de pedido ela fez? Preciso de uma saída para o credor não levar os meus filhos, porque ele foi lá para levar, mas eu resisti e não levou. Se ela não tivesse resistido da primeira vez, os filhos teriam sido levados, sim ou não? Sim ou não? Aí ela chegaria diante do profeta agora e diria, profeta, me ajuda, eu preciso recuperar os meus filhos. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei, fica chateado não. Você vai ter que orar para recuperar a sua família, quando você não resistiu da primeira vez em perdê-la. Existem pessoas que só estão tendo que pedir a Deus para recuperar uma coisa hoje, porque foram fracos da primeira vez que alguém tentou levá-las. Se você tivesse oferecido mais resistência da primeira vez, você não estava pedindo por recuperação agora. Você só pede por recuperação, muitas vezes, quando você não teve resistência na primeira abordagem, no primeiro vento. Eu estou falando para pessoas aqui, eu sei que isso é desagradável de ouvir, mas não tem outro jeito. Estou falando para pessoas aqui que abriram a porta com muita facilidade, que entregaram de bandeja. Estou falando para pessoas aqui que não ofereceram resistência nenhuma. Estou falando para pessoas aqui que se acovardaram e se amedrontaram de uma maneira tão terrível, que bastou o credor sussurrar, bastou alguém dizer, vou levar, e você fez as malas dos meninos e mandou embora. E o Senhor me trouxe aqui essa manhã para dizer, você não ofereceu resistência na primeira, deveria ter oferecido, mas porque eu sou muito
bom e muito miserável. Essa era a hora de você começar a levantar a mão. Vou tentar de novo. Dá uma melhoradinha no som aqui para mim, homem de Deus. Deixa ele mais pentecostal assim. Deixa ele mais pentecostal e tá meio assim, aleluia. Então eu tenho uma notícia para te dar, e ela é sobre a misericórdia de Deus. Você deveria ter oferecido mais resistência. Você deveria ter colocado, estufado esse peito, minha irmã. Você deveria ter pegado esses meninos, botado para trás de você. Você deveria ter protegido o voto que você fez no altar. Você deveria ter feito isso. Você não fez, mas porque Deus é muito misericordioso, Ele me trouxe hoje aqui para dizer: nem que eu tenha que ir na boca do dragão, nem que eu tenha que ir no inferno, eu vou tirar quem levaram de você. Oh, aleluia! Levanta a mão mais alto que você puder, porque assim te diz o Senhor: eu vou resgatar. Nem que eu tenha que tirar da boca do leão, ou da boca do leão ou de outra boca, aleluia. Eu vou trazer de volta. Agora aprenda a lição. Olha para o seu vizinho, fala para ele: aprenda a lição. Se você resistir na próxima, ficou com medinho de falar para ele? Eu assumo tudo sozinho, né? Tá bom, vai de novo, diga: se resistir na próxima, vai ser mais fácil. Eu quero glorificar a Deus, porque eu sei que estou falando para muita gente que andou resistindo bravamente aqui essa semana. Meu irmão, você está aqui hoje é um resultado da tua resistência. E eu não vim louvar você, mas não vim também tirar seus méritos, não. Louvor nessa casa aqui a gente só dá para Deus, mas a gente reconhece mérito das pessoas. Eu gostaria de dizer para você, mãe, que o céu reconhece o mérito da tua resistência. Eu queria dizer para você, pai, que o céu reconhece o mérito da tua resistência. Eu queria dizer para você, esposa, que o céu reconhece o mérito da tua resistência. Eu queria dizer para você, marido, que o céu considera o mérito da tua resistência, porque outras pessoas no teu lugar já tinham entregado, desistido, aberto mão, mas você botou esses meninos para trás de você e deixou o credor gritar lá fora e disse: enquanto eu não chegar na presença do meu Deus para pedir socorro, eu não largo, não entrego, não negocio, não abro mão. Oh, aleluia! Ele já veio, mas não levou. E agora você já sabe que Eliseu vai perguntar para ela, daqui a pouquinho: o que você tem? Ela vai dizer: tem uma botija de azeite. Não confunda a história dela com a viúva de Sarepta. Ela não tem um pouquinho de azeite, ela tem uma botija. Quem tinha um pouquinho era a viúva de Sarepta. É outra história e outro profeta. Ela não tem um pouquinho, ela tem uma botija cheia. Ela disse: eu tenho uma botija de azeite. Repete comigo: eu tenho uma botija de azeite. O que eu estou dizendo para você é que ela possuía dentro da sua casa algo que tinha valor comercial. E tu sabe como é que é credor, né, irmão? Rataria. Ele vai levar o que tiver. Vamos pensar um pouquinho? Se o credor veio, se houve uma visita anterior, se ele tinha intenção, inclusive, de levar os filhos como servos, uma botija de azeite teria sido interessante para ele pegar como, no mínimo, amortização da dívida, sim ou não? Sim ou não? Vamos de novo, você está pensando que botija de azeite não vale nada. Vamos de novo, tem bom valor comercial. E credor, você sabe, inclusive o azeite anda bem caro, então é um momento muito, né, muito próprio para poder pregar essa mensagem. Então, ela tem dentro da sua casa um item de valor. Diga comigo: item de valor. E ela tem os filhos. As duas coisas são interessantes para o credor. Se você for embora, volte agora. As duas coisas são interessantes para ele levar, tanto a família quanto o azeite. Mas eu vou tirar a palavra azeite e vou usar uma tipologia clássica da Bíblia: unção. Então vamos de novo? As duas coisas são interessantes para ele levar, a família e a unção. As duas coisas têm valor para ele tirar de dentro da casa dela, a família e a unção. Só que quando ela apareceu diante de Eliseu, ela apareceu com os dois ainda preservados, a família e a unção. Pastor, você pode explicar melhor? Com todo prazer.
Porque tem gente que só está com um dos dois dentro de casa, porque entregou um para preservar o outro. Pastor, explica. Claro, irmão, estou aqui para isso. Eu conheço gente que, para preservar a família, entregou a unção. Ah, mas eu também conheço gente que, para preservar a unção, entregou a família. E é muito complicado quando você pensa que a sua casa pode sobreviver sem um ou sem outro, quando não pode. Se você entregar a unção achando que vai preservar a família, vai perder os dois. E se entregar a família achando que vai preservar a unção e ministério, vai ficar sem os dois também. Porque os dois sobrevivem, um alimentado e subsidiado pelo outro. Então pega na mão do teu vizinho e diga para ele: você não vai perder nenhum dos dois, nem a unção e nem a família. Você não vai negociar nem ministério nem família. Não vai ficar com família e perder ministério, não vai ficar com ministério e perder família. Vai preservar as duas coisas íntegras dentro da tua casa. Oh, quem pode levantar as mãos agora? Eu libero sobre a tua vida uma palavra: resista. Não perca a unção, não perca o casamento, fica com os dois. Resista. Não perca o ministério, não perca a família, fique com os dois. Resista. Pastor Eduardo, eu sou uma pessoa que zela pelo meu ministério. Chamou, eu vou, estou lá, minha vida, eu não abro mão, e eu estou lutando por isso aqui, e eu vou construir isso aqui, e eu vou chegar, e eu tenho um ministério, eu tenho uma chamada. Não, ok, eu estou entendendo que você está agarrado não são, que você está agarrado no pote de azeite. Parabéns para você. Mas você está entregando a família de bandeja? Não faz muito sentido ficar agarrado no pote de unção e fazer a mala dos filhos e mandar embora. Não faz muito sentido ficar agarrado na credencial ministerial e assinar o papel do divórcio. Não faz muito sentido estar tão apegado ao pote de azeite, tão desapegado das obrigações familiares. Não faz muito sentido ser tão apegado a certas questões de unção e relativizar outras questões familiares ao seu bel prazer e às suas adequações teológicas. O Senhor te trouxe essa manhã e me trouxe para dizer também: eu estou procurando gente que luta pelos dois, preserva os dois, agarra os dois, não solta nenhum dos dois. Mas o outro lado eu também conheço e tenho visto, hein? Garrado na família, garrado nos filhos. Oh, glória a Deus. Estou falando que é ruim não, hein? Maravilhoso, luta pela esposa, luta pelo casamento, coisa linda, mas abre mão tão facilmente da unção. Despeja a unção como se fosse nada, deixa qualquer um levar, negocia o ministério, esfria na fé. Até inclusive para poder defender interesses da família, relativiza questões espirituais, abre a porta de casa para o mundo entrar, acreditando que vai proteger os filhos, se ficar uma família mais alternativa e moderninha. E o Senhor me trouxe para te falar um negócio: você está achando que vai garantir família negociando unção? Você está achando que vai segurar marido dentro de casa, perdendo espiritualidade, entrando no jogo carnal dele? Você está achando que vai segurar a esposa dentro de casa, deixando de ser o homem que Deus te chamou para ser e entrando no jogo do secularismo, da sedução, do erotismo desse mundo? Você está achando que vai segurar teus filhos dentro de casa, se tornando um pai mais alternativo, mais cool? O Senhor me trouxe para dizer: seu bobão, o que sempre segurou tua família no eixo foi azeite, o que sempre segurou tua família no eixo foi o temor do Senhor. Então não abra a porta da tua casa para o mundo entrar, achando que você vai garantir os filhos em sujeição, porque não vai. Pastor, mas o fulano, teu nome não é fulano, tu é da escola de profeta. Aleluia! Ele veio e eu segurei os dois. Está aqui, profeta.
o óleo e a família. Estou com os dois aqui. O que o senhor me diz? Aí ele olhou para ela, falou assim, o seguinte, o que você tem em casa? Porque você chegou aqui falando do seu marido, mas agora vamos falar de você. Você falou do lastro espiritual dele, você falou que ele temia o Senhor, você falou que eu sabia disso, tudo isso é verdade. Você falou também da dívida, até agora foi tudo sobre ele. Agora vamos falar de você, porque ele morreu, mas você está viva. Vamos parar de falar de outras pessoas, vamos parar de falar de quem não está aqui, porque a solução não vai ser construída a partir dele, porque na sepultura que ele está não há obra. A solução vai ser construída a partir de você. Me declara, o que você tem em casa? Deixa eu dizer uma coisa para você, está na hora de você se levantar. Está na hora de você enxugar essas lágrimas e entender que a solução vai partir de você. Está na hora de você se levantar e acreditar com todo o teu coração, que embora possa parecer duro e frio da minha parte dizer isso, não, é só um pouquinho prático. Quem foi, meu filho? Foi. Quem foi, foi. E agora, ou você se levanta e constrói um caminho com Deus para resolver essa situação, ou você vai ser enterrado vivo, junto com quem já foi. Declara-me o que tens. Ela diz, olha, eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Ele olha para ela e diz assim, ok, então vai. Pede para ti, preste atenção, a quem ele está mandando ir, diga, a viúva. Quem ele está mandando pedir, diga, a viúva. Preste atenção, porque as coisas estão setorizadas, não perca isso e já começa a encerrar. A sua parte, mulher, você vai, você pede, depois entra em casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Aí olha o que a Bíblia diz. As crianças começam a trazer os vasos, dá na mão dela, mas isso aconteceu dentro de... O que eu estou mostrando para você é que a participação dos filhos na coisa toda aconteceu da porta para dentro ou da porta para fora? Quem foi que se expôs pedindo os vasos emprestados? Os meninos ou ela? Então tem coisas que são da competência dos pais, que são competência dos adultos, que são competência nossa. Para de expor sua família aquilo que ela não precisa ser exposta. Ela não botou as crianças para bater na porta dos vizinhos pedindo vaso. Quem tinha o crédito era ela, a adulta era ela, a madura era ela. E se é para se expor, se expõe o pai. Se é para se expor, se expõe a mãe. Se é para dar a cara para bater, dê a cara para bater o adulto. Para de colocar seus filhos em exposições que não deveriam ser colocadas. Repreende da tua vida, em nome de Jesus. Repreende da tua vida esse ambiente, essa necessidade que tomou essa sociedade, de ter que expor tudo, contar tudo, falar tudo, retratar tudo, postar tudo, escrever tudo. Essa sociedade está doente. As pessoas passam crise dentro de casa e vão falar disso na rede social. As pessoas tiram fotos onde as crianças aparecem e vão falar de problema de divórcio na internet. Esse povo está doente. O Senhor me trouxe para dizer, tenha integridade. Se for para alguém passar algum tipo de constrangimento, passe você, mas proteja a sua casa. Proteja a sua casa. Não é para os seus filhos estar batendo na porta dos outros, pedindo vaso emprestado. Quem tem que ir lá pedir é você. Não são as crianças que estão batendo na porta da vizinhança. Oi tia, minha mãe pediu aqui. Não, é ela que vai. Porque se alguém tem que mostrar a cara na batalha, é ela. Se for para se machucar, é ela. E os meninos estão dentro de casa. Protegido dentro de casa, guardado dentro de casa. Porque é pai e mãe que vai para a rua. É pai e mãe que bota a cara na rua. Você cuidado, muito cuidado. Teus filhos são herança do Senhor. Não permita que eles sejam expostos a situações para as quais eles não estão prontos. Não permita que eles sejam expostos a constrangimentos que podem marcar a vida deles para sempre. Eles não foram pedir nada na porta de ninguém. Eles não foram expostos a constrangimento. Alguém está entendendo o que eu estou te dizendo?
onde você acha que vai dar isso, expondo a sua família desse jeito, criando marcas, feridas, sequelas nos seus filhos, expondo-os a discussões que eles não deveriam estar ouvindo, expondo-os a problemas que eles não deveriam estar sendo expostos, mandando bater na casa do A, mandar recado para o B, fazendo criança, ei, meu irmão, eu vou entrar, fazendo criança de meio campo para mediar tensão entre adulto, usando o filho como jogo para resolver problema conjugal, em nome de Jesus. O Senhor me trouxe aqui essa manhã para dizer: você toma vergonha, pare de usar seus filhos, pare de expor sua família, vai para a rua você, bate na porta você, rala você e proteja-os dentro de casa, porque Deus vai honrar o teu esforço. Aleluia! Agora, a pergunta é: os filhos não vão entrar? A família não vai participar? Vai. Os filhos vão participar de quê, pastor? Do constrangimento de pedir os vasos? Não. Só de ver o azeite multiplicado. Eles não vão ser expostos ao constrangimento, porque não diga para mim que não é constrangedor bater de porta em porta. Você já fez isso? Mas eles não vão ser expostos a esse momentâneo constrangimento. Mas dentro de casa, a Bíblia diz que são eles. São eles. Porque a viúva de Sarepta está... De Sarepta é outra. Essa viúva está me ensinando uma lição. Ela resguardou as crianças daquilo que elas não precisavam ser expostas. Mas por outro lado, ela expôs as crianças a um ambiente de milagre que eles precisavam conhecer. Pega a mão de alguém que está do teu lado, dá uma acordada nele e diga assim: proteja do que tem que ser protegido, mas não esconda o que tem que ser mostrado. Milagre na tua família tem que ser conhecido. Ação sobrenatural na tua casa tem que ser familiar. Deus me trouxe para dizer uma coisa aqui: se os seus filhos não têm familiaridade com as questões sobrenaturais, não têm familiaridade com o Deus de milagres, se milagre para eles é uma palavra estranha, das duas uma: ou não está tendo milagre na tua casa, ou você está levando o crédito que deveria ser de Deus. Aí eles estão construindo em você a imagem de um Deus que deveria ser o da eternidade, porque você não contou para eles que quem fez foi Deus, quem abriu foi Deus, quem resolveu foi Deus. Quando esses meninos chegaram na escola e a molecada começou a dizer assim: ei, Joãozinho, eu soube que tua cabeça quase rolou, hein? Mariazinha, eu soube que tu quase virou serva do credor. O que aconteceu? Vou contar. Mamãe foi uma guerreira. Bateu na porta do profeta, defendeu a gente na primeira visita. Mamãe acreditou. Mamãe bateu de porta em porta pedindo o vaso emprestado. Mamãe é a nossa heroína. Mamãe é uma bênção. Agora eu vou te contar o que aconteceu da porta para dentro. Da porta para dentro não foi mais mamãe. Da porta para dentro foi o Deus do papai, foi o Deus da mamãe, foi o Deus do papai, foi o Deus da mamãe. Levante a mão mais alto que você puder. Construa altares de devoção a Deus dentro da sua casa. Seus filhos têm que saber quem é que faz milagre lá dentro. Glória! Pastor Eduardo, mas isso é muito perigoso, porque eu soube de uma filha do fulano, que ela ficou falando muito de Bíblia com ele, muito de coisa de milagre sobrenatural, ele ficou bitolado, ficou esquisito, ficou estranho, ficou meio retardado. Engraçado, você tem medo de expor seus filhos às histórias bíblicas, aos milagres, e dele ficar assim meio sequelado, mas você não tem medo nenhum de entregar um iPad, um telefone na mão dele, né? É engraçado, né? Aí você está protegendo a intelectualidade do seu filho, para ele não ficar muito enviesado com
questões sobrenaturais para ele construir uma mentalidade de raciocínio lógico. Que bacana, que legal. Curioso, mas você não se preocupa com aquele youtuber picareta, sem vergonha, com aquele, não é que ele anda assistindo, você não preocupa com o pôster que ele coloca, não se preocupa com os heróis de bandas drogados, né? Você não se preocupa com nada disso, mas você acha que está protegendo os filhos, não falando para eles das coisas espirituais, mas não demonstra a mesma preocupação, resguardando eles de tanto lixo moral, intelectual e literário, cinematográfico, televisivo. Não, você não está preocupado. Então Deus me trouxe hoje aqui para dizer: construa um altar de devoção dentro da sua casa. Como é que você quer que eles saibam a quem adorar se você nunca mostrou quem é que faz milagre dentro da tua casa? Aponta para Jesus, diz que ele é o maioral, diz que ele é o poderoso, diz quem foi que lavou tua casa com sangue, conta milagre para os teus filhos, envolva a tua família na ambiência do sobrenatural e a tua casa estará guardada. E aí, diante dos olhos dos meninos, que a isso sim foram expostos, ao milagre, para poder saber quem é que faz, dá glória para quem é digno. Vaso vazio, um montão de vaso vazio, enche um, põe a parte, enche um, põe a parte, enche um, põe a parte, enche, daqui a pouco me dá só mais um, não tem, acabou os vasos, acabou o azeite. Agora eu termino dizendo para você que a mulher, a viúva, tem estoque. O que ela tem? Muito fraco que ela tem, mas ela não tem estratégia. Então ela vai voltar no profeta. Pergunte por quê? Porque ela sabe que de onde veio a direção para o estoque, vai vir a direção para a estratégia. Pastor, eu estou muito estocado, não tem jeito de perder. Tem. Pastor, o negócio lá em casa está estocado demais, não tem como mais dar errado não. Tem. Pastor, o casamento está de um jeito que, desculpa, que o senhor não está sabendo, eu estou aqui, mas o negócio está estocado. Tem como perder também. Não tem estoque que dure para sempre se não tiver direção e estratégia. A viúva voltou na presença do profeta como quem diz: eu tenho estoque, mas não sei o que fazer com ele. E como da tua boca veio a palavra do estoque, me dá uma palavra para saber o que eu faço com o estoque também. Eu vou te contar porque que tem gente que não está hoje aí, talvez nesse lugar aí do seu lado. Estava aí semana passada, sabe por que ele não está hoje? Está envolvido no estoque. Ele veio aqui um dia, recebeu uma palavra, se estocou, mas não entendeu que tinha que ter voltado para receber a direção. E é por isso que daqui a pouco ele vai estar aqui de novo, pedindo de novo por estoque. Porque ele se enche, mas não sabe o que fazer. Ganha dinheiro e não sabe como administrar. Vive um bom momento no casamento, não sabe como tornar estável. Então ele vem na fonte, enche e perde. E o Senhor me trouxe para dizer: até quando? Volta na fonte estocado e me pergunta como você faz para nunca mais ficar miserável de novo. Ela voltou no profeta, o profeta, eu penso ele olhando dizendo assim: bom, porque você está estocada, mas agora eu vou te dar a direção. Faz o seguinte, vai. Vende o azeite, paga a dívida, vive do resto. Estou te dando uma direção. Vai, vende o azeite, paga a dívida e vive do resto. Pastor, o senhor está dizendo para mim que Eliseu pegou uma mulher viúva, que não tinha experiência nenhuma com comércio, com atacado, com varejo, com nada, e de repente obrigou ela, colocou ela na situação de se tornar uma distribuidora de azeite. Assim, do nada. Não foi do nada. Eliseu não deu para ela só um negócio. Eliseu deu para ela uma carteira de clientes pronta. Tem algum vendedor aqui? Representante comercial? Carteira de cliente, hein? Eita. É para quem você liga. É quem você contata quando você está estocado. É ou não é? É ou não é? A carteira de clientes vale muito. Porque a carteira de clientes é para quem você vende. É o seu comprador potencial. Alguém está aí? Diga amém, por favor. Pastor, o senhor está querendo dizer o quê? Eu não só estou querendo dizer para você que Deus não deixa ponta solta. Ele não vai te trazer aqui, te estocar, te encher e depois te deixar se virar. Não. Ele tem uma estratégia que cobre todas as áreas dessa questão. E a solução vai ser completa, porque você pode não ter visto, mas Eliseu deu a carteira de clientes na mão da viúva, pronta. Quando? Quando ele disse: vai nos vizinhos
pede vaso vazio, significa que cada porta que ela bateu e ganhou emprestado um vaso vazio, era de alguém que tinha um vaso vazio. Se estava vazio, precisava encher. Ô viúva, na porta de quem você vai bater? Na porta de quem você pegou emprestado. Só que você vai levar cheio. Vai bater na porta dela e vai dizer: eu vim aqui esses dias, peguei um vaso emprestado vazio, inclusive percebi que a senhora está precisando encher. Eu já vim devolver a senhora, mas já trouxe logo cheio. A senhora está interessada? Aleluia! Oh, levante a sua mão mais alto que você puder, para você ficar de pé daqui a 15 segundos, porque eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. Você não vai ficar estocado e perdido, você não vai ficar estocado sem direção, você não vai ficar estocado sem saber o que fazer, não. O Deus que é alfa e ômega, princípio e fim, primeiro e derradeiro, me trouxe essa manhã para dizer: eu vou te dar uma direção completa, uma saída completa. Eu não vou te estocar para você passar vergonha depois. Se voltar na fonte para pedir direção, vai sair daqui sabendo o que fazer, para nunca mais ficar miserável, nunca mais sofrer crise dessa monta, nunca mais perder família. Não é de agora para outra crise, outros problemas vão vir, mas a respeito desse, nunca mais ele vai visitar a tua casa. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Fica de pé do teu lugar agora, por favor. Sabe o que Eliseu está dizendo para a mulher viúva? Aí tem o suficiente para você pagar a dívida, e eu estou te dando uma aposentadoria. Vive do resto. Você entende o que isso significa? Significa a ausência permanente de todo e qualquer tipo de problema na casa da viúva? Sim ou não? Não. Aquela viúva poderia ficar até doente, e poderia até voltar à presença de Eliseu para ele orar por ela por saúde, mas dinheiro, nunca mais. O que eu vim dizer para você não é que você será livre terminantemente de toda e qualquer demanda, porque isso só vai acontecer no céu. O que eu vim profetizar sobre a sua vida é que a respeito disso daí, disso o que, pastor? Você sabe, essa necessidade latente, isso que tem tirado o teu sono, isso que tem estragado teus domingos, isso daí, assim te diz o Senhor: a tua vinda até a minha presença esta manhã vai gerar uma solução permanente a respeito dessa demanda. Outras virão, essa não mais. Você vai me pedir outras coisas, mas isso daí estará resolvido permanentemente. Eu me lembro do Senhor dizendo para Israel depois da travessia do mar: os inimigos que hoje vistes Israel, nunca mais os vereis para sempre. Vocês vão se deparar com várias nações no encalço de vocês ao longo da trajetória, mas egípcio nunca mais. Existe algo a respeito do qual Deus, eu preciso de alguém para crer, está dando um basta definitivo essa manhã. Outros ventos vão soprar, mas esse vai calar hoje, para não soprar nunca mais. Caramachoramaialaçuia.